apresentação chamada Cibersegurança na Era da Nuvem e Inteligência Artificial, dada por Krudiver, gerente da América Central. Muito obrigado a todos. Convido vocês, aqueles que estão lá fora, que entrem. Hoje, precisamente, como já começaram a falar sobre isso, vamos falar sobre cibersegurança e inteligência artificial. Mas tem uma coisa importante para entrar em contexto. Acho que todos temos que ter isso em mente e peço que levantem a mão para dizer quem é capaz de reconhecer este som. Eu me sentia mal porque não muita gente levantava a mão. Eu tinha 14 anos quando eu me conectei à internet. Isso era o que se ouvia. E a conta de telefone da minha mãe, que sempre subia, aumentava. Vocês lembram, então, de como se conectavam à internet? Acho que foi um momento, e se fizermos uma pausa na nossa história de vida, foi um momento realmente muito importante. Mas quem se lembra quando usou pela primeira vez a inteligência artificial? Temos algumas perguntas. Bom, vamos entregar alguns prêmios, segundo as respostas. E vocês se lembram quando usaram inteligência artificial há 20 anos atrás? 10 anos atrás? Há 2 anos atrás? Com 2 anos, vocês vão vendo que cada vez se usa mais. Mas por quê? Porque agora é mais acessível e há muita facilidade para poder conectarmos esse tipo de ferramenta. É uma ferramenta como a conexão à internet. Estamos agora usando também a IA. Alguns diziam, eu tenho mais de 20 anos já usando a inteligência artificial. Faremos então um percurso desde o início, que vai começar no início do uso da inteligência artificial pela sociedade e também na evolução no mundo da cibersegurança. Vamos começar aqui, falar um pouco sobre a questão da moda, o que chamamos hype em inglês. No final, é uma coisa da qual todo mundo está falando, a palavra da moda. E se vocês procurarem inteligência artificial e colocarem qualquer outra palavra do lado, vai aparecer uma quantidade de coisas. A mesma coisa acontece quando também colocamos associado à cibersegurança. Não há fabricante na indústria de cibersegurança que não esteja falando sobre IA. É um hype, é uma moda. Por que se tornou assim tão procurado, algo que se procura tanto? Se vemos do ponto de vista de Gartner, não sei se vocês ouviram falar sobre esse Hype Cycle, que é o ciclo da intenção de uso. Para aqueles que não ouviram, vou descrever brevemente. O Hype Cycle fala sobre certas soluções ou tecnologias que começam a ser usadas ao longo do tempo, mas começa com um pico específico de inovação. É o disparador que faz com que uma nova tecnologia entre em ação. Depois vocês veem a onda que sobe, quando chega lá em cima, no ponto mais alto, fala-se que estamos na parte onde nós inflamos as expectativas. Não está fazendo tudo o que diz, então cai, desce, a onda vai descendo, é uma decepção tomar essa tecnologia e vai depois voltando a subir um pouco, mostrando que o uso é produtivo. Qualquer pesquisa buscar tradicional usando IA, vocês vão ver que os Hype Cycles saem ano a ano por diferentes tecnologias. Este é de 2013, o de tecnologias emergentes. E aí aparecia Machine Learning como uma coisa que não tínhamos muita certeza se íamos usar. E parece que estamos inflando as expectativas com Machine Learning. Quase uma década depois, saíram outros Hype Cycles. Coloquei a década de 2023, que já Machine Learning nem aparecia como uma coisa dentro deste ciclo de vida do produto, mas começa a aparecer a inteligência artificial generativa. Essa é que estamos acostumados a associar quando falamos sobre IA nos últimos anos.
Vamos fazer um exercício e aqui eu vou dar o primeiro prêmio. Me perguntaram se era uma garrafa de alguma coisa. Não, é um copo para tomar água, ou o que vocês quiserem tomar. Vamos fazer um exercício de machine learning rapidinho. Vou pedir que aquele que tiver a resposta, aquele que primeiro chegar à resposta, levante a mão, vá para o microfone e diga de que animal estamos falando. É um animal. Quem vai adivinhar? No reino animal, quem quer adivinhar? Cheguem perto do microfone. É um animal que é mamífero, outra mais, e tem 4 patas. Alguém que se atreve a usar o microfone? Um cachorro? Muito bem, eu ouvi. Não, não é um cachorro. Estamos chegando perto. Vamos dar mais pistas. Tem o pelo cinza. Pelo cinza. Um coelho. Vamos dar o prêmio aqui ao rapaz. Pode chegar perto. Muito bem. Parabéns. Vamos continuar. Íamos dizer que pesa mais ou menos 5 quilos. Tinha o rabo curtinho. Bom, parabéns. Bom, então, se vocês baixarem a apresentação no LACNIC, iam descobrir também. Mas, bom, encontramos o coelho. Quando dissemos que tem rabo curto e orelhas compridas, sabemos que é um coelho. Então, assim é como uma máquina pode distinguir. A gente coloca atributos, vamos aprendendo que os atributos estão associados ao tipo de objetivo a analisar. E com todos os atributos somados, podemos dizer que a máquina pode aprender a distinguir um coelho. Inteligência artificial, temos muito mais coisas, porque não só estamos falando de atributos puros, mas também precisamos de um contexto para esses atributos. Nesse contexto, vamos ver aqui no exercício, porque adivinham o que é? É um pato. Um pato de borracha para a banheira, um pato silvestre, um pato selvagem, um pato Donas, um pato que está contente aí. E depois os patos nascem de ovos. Então, como fazemos que a inteligência artificial possam entender que os ovos são de um pato ou de outra coisa? Pode ser um réptil também. Esses são os desafios que ajudam aqui a resolver a inteligência artificial, ajudam a IA, porque colocam um contexto, não só atributos, mas em todo o esquema de visão aparecem coisas que são parecidas umas com as outras, então isso dá uma linha de contexto. Tendo dito isso, com a questão da inteligência artificial, vejamos brevemente quem usava há mais de 20 anos. Esses vão lembrar que houve uma máquina de IA usada para jogar xadrez e que venceu o campeão mundial. Essa inteligência artificial, que é algo que está muito associado à aprendizagem automática e de machine learning, era de 1960, já vinha sendo usada desde então. Aqueles que falavam de redes neurais e de machine learning vêm daqui, evoluindo, e vimos trazendo cada vez mais perto do usuário que não é técnico, não é tecnológico. Em 2010, falávamos um pouco mais sobre o uso da inteligência artificial para tarefas definidas. Por exemplo, fazer um robô andar. Então, isso tem que entender certas variáveis para poder andar, mas é uma tarefa pré-definida. Hoje, com a inteligência artificial generativa, podemos falar sobre como criar conteúdo e não só fazer tarefas específicas. Podemos pensar, então, que criar conteúdo é uma tarefa, mas leva muito mais informação do que a máquina de forma criativa pode gerar. Já entendendo um pouco isso, falemos como está sendo usada na cibersegurança. Algo que estamos vendo é que há novas formas de se comunicar com as máquinas, e as máquinas estão nos ajudando a tornarmos mais eficazes e mais rápidos na resolução de problemas. E isso, se vemos com atenção, traz coisas boas e coisas ruins, como toda ferramenta. No mundo da cibersegurança, adivinhem, uma coisa ruim são os ciberdelinquentes, os agressores, que usam a IA para gerar ataques que sejam mais disruptivos. Já vamos falar em mais detalhes. Além disso, também temos o lado bom. Todos os provedores
podemos dizer, não todos, mas a grande maioria dos fabricantes dessa indústria também estão usando a inteligência artificial em seu favor para detectar as demandas mais rapidamente e também dar resposta a elas. Com esse ponto, vamos entrar então com uma visão mais estratégica. Vamos ver os bons, os mocinhos contra os bandidos, os agressores contra os atacantes, contra os ciberdefensores. Vamos pensar nisso não como uma batalha, uma guerra. Por exemplo, o livro Arte da Guerra de Sun Tzu, na certa maioria de vocês já leu. Esse livro diz que é preciso definir certos marcos. Primeiro, entender qual é o objetivo. Ganhar uma batalha, vencer a guerra, que eu estou protegendo, qual é o coração que eu vou, o que eu vou ter no coração quando eu saio para a guerra. Depois tenho que conhecer o meu oponente. Se eu estou do lado da ciberdefesa, tenho que conhecer o cibercriminoso, eu entender as fraquezas como o ciberdefensor, avaliar as ferramentas e a tática para definir uma estratégia depois. E como no livro de Sun Tzu se menciona, eu poderia com isso ganhar facilmente a batalha. Quanto ao objetivo, falemos da perspectiva do LACNIC. Tem um portal no qual todos entramos para ver a agenda, mas também defendem ativos mais importantes. Eles podem ter as suas redes sociais, a que todos têm acesso, mas temos o valor do ativo de como se distribuem os IPs nas Américas. Esse é o ativo que temos que proteger. Cada uma das organizações sabe o que precisa proteger para si mesmo, para a sociedade, até para o seu negócio. Pensando nisso, temos que considerar que há vetores de ataque. Se eu tenho uma página web, aí temos um vetor de ataque. Um e-mail também tem outro vetor de ataque. Se eu tenho um meio de um usuário que não sabe o que é uma campanha de phishing, temos outro vetor de ataque. Então, temos que definir os vetores dentro dessa estratégia para proteger o ativo digital, que no final é o nosso foco. Se vocês têm um centro de dados, por exemplo, na nuvem, no local, usuários que se conectam à rede, tudo isso deve ser mapeado como parte dos objetivos de proteção. Por quê? Para que não sejam usados como vetores de ataque. Já entendemos, então, o objetivo. O que vamos fazer? Vamos defender o nosso ativo digital. Vamos dar um passo a mais. Vamos estudar o passo seguinte, estudar o oponente. No caso dos cibercriminosos, os atacantes, aqueles que nos dão mais dores de cabeça, quando usam a inteligência artificial, porque usam já há algum tempo, mas atualmente estão usando ferramentas de IA para escanear mais rapidamente os potenciais vulnerabilidades nos sistemas e para também automatizá-las. Então, com a IA generativa, que teve um boom em 2019, quando foi mais utilizada, começou a ser usado para gerar conteúdo falso e também para criar maiores ataques de phishing. Agora também está sendo usado desde 2022 para mais ataques de ransomware mais eficazes e ataques autônomos e persistentes. O que quer dizer isso? Se temos peças de código malicioso que já foram definidos como malware pelos fabricantes da indústria, com a IA agora, isso pode se tornar muito mais prejudicial. O malware não é mais um malware, mas passa a ser um ataque. Então, para dar outro prêmio, vamos ver se todos estamos dentro do mesmo contexto. Vamos saber quem me define o que é phishing. Dou-lhe duas. Ali tem alguém uma mão. Se vocês podem levantar, gritar ou chegar perto do microfone. Aí está o microfone. À sua direita. Damos alguns passinhos. O colega vai definir o que é phishing. Suplantação de identidade. Ok. Venha buscar o prêmio. O phishing é realmente como você pode se fazer passar por alguém que você não é, mas com um grande objetivo, um ataque de engenharia social, para que a pessoa faça algo que não deve fazer. No caso do phishing,
nós vemos no dia a dia, nos e-mails, por exemplo. Agora também se usa através de SMS ou nas redes sociais, mas a ideia que o atacante tem é que alguém baixe um malware, clique um link que não deva clicar, justamente fazendo-se passar por algo que não é. O phishing está sendo um dos ataques que está melhorando muito mais com a inteligência artificial, mas adivinhem por quê? Porque a IA generativa faz com que já não se pense em alguém que acha que recebeu dinheiro de um príncipe na Nigéria e que se você der a sua conta de banco vai receber esses milhões. Não estamos mais falando. Lembrem-se, se vocês lembram dessa história? Isso foi lá para 2005. Esses e-mails evoluíram muito e agora com o IA podem se fazer passar pelo nosso chefe, por exemplo, que pede um relatório toda sexta-feira e com a IA me pede com um texto tão preciso que eu acabo acreditando que é o meu chefe que está me escrevendo e cada vez é mais difícil poder identificá-lo. Com a inteligência artificial também estamos sendo gerados deepfakes. Outro tipo de phishing, me mandam um vídeo, uma nota de voz para que eu execute alguma ação. Isso com o mesmo objetivo, algo que eu faça algo que eu não deva fazer. Então alguém me leva a fazer isso pensando que estão me pedindo, que isso é um pedido legítimo. Na revista Bloomberg saiu uma notícia, vocês podem procurar também, de um diretor da Ferrari que recebeu uma ligação de um ladrão qualquer, usando o IA, mas na conversa que eles tiveram, ele ficou com muita dúvida sobre sobre os pedidos que estavam sendo feitos, de transferência de fundos, etc. Mas aqui é onde podem ser feitas perguntas de validação, para que desafiemos a inteligência artificial para que saiba realmente, para saber realmente que se nos conhecem. Quando vocês têm uma interação humana, você pode ver o rosto da pessoa, saber que ela te conhece, mas se é uma imagem, se é um vídeo, as perguntas corretas, por exemplo, você me recomendou um livro na semana passada, qual foi? Nesse momento a ligação cai. Então esse é o desafio que o CEO da Ferrari fez, porque ele não estava ficando muito convencido. Cada vez mais é mais fácil, cada vez há mais ferramentas e com tantos dados na internet é mais fácil gerar esses ataques que parecem verdadeiros. Então foram geradas chamadas fraudulentas usando deepfake. O phishing, então, é o phishing. Ataque de engenharia social, já há 200, 300 anos, alguém se fazia passar por mais alguém. E, bom, se podia fazer outra coisa, podia-se fazer isso sem inteligência artificial, mas agora, então, é mais complicado. Sabemos com clareza que com a IA esses ataques são cada vez mais eficazes. Essas estatísticas nós obtivemos usando o ChatGPT para ver como tinha crescido a eficácia dos ataques de phishing usando inteligência artificial. Estamos falando que cresceram 50%, de acordo com as estatísticas avaliadas pelo ChatGPT. O que queremos evitar aqui são erros humanos. Nós temos que conhecer o inimigo e saber que o inimigo tem essas ferramentas. Bom, agora temos que nos entender a nós próprios e nossos pontos fracos. Então, não sei se alguém com outros objetivos que não seja defender a infraestrutura, que eu acredito que não, mas entendendo os pontos fracos do nosso lado, aqui temos que entender que, de fato, há um vazio, uma lacuna no conhecimento. Se a gente perceber como nós estamos aqui nos treinando, absorvendo novos conhecimentos, e na parte de cibersegurança também, muitas pessoas que eu sei que aqui estão se treinando permanentemente, mas, de fato, nós somos apenas 5, 6% da população que estamos no mundo da tecnologia. Depois temos o resto que não estão interessados, fazem parte da sociedade e é preciso protegê-los. Então, é preciso procurar como aproximar mais o conhecimento da sociedade. Para isso, o setor acadêmico está fazendo um grande trabalho. No entanto, com base nas estatísticas, podemos verificar que ainda não é suficiente. Tem um monte de vagas no
no âmbito da cibersegurança que ainda não foram cobertos. Mais de 700 mil. Somos humanos, cada um fala um diferente idioma, alguns falam inglês, outros português, outros espanhol. E aqui, ainda assim, nós conseguimos atingir um acordo. Mas todo um país, toda uma sociedade, toda uma organização, temos que começar a falar sobre política, sobre os impactos nos outros. E aí fica um pouco mais complicado coordenar para termos estratégias que possam ajudar a ultrapassar esses desafios, a vencer esses desafios. O outro aspecto que vemos como ponto fraco é que usamos muitas ferramentas. Eu tive a sorte de ouvir alguns conhecidos aqui que falavam que usavam o Forte como solução de segurança. E da mesma forma que usavam essa marca, podiam usar outras. E usamos muitas marcas. Para quê? Para, de repente, ter uma estratégia que acaba com muitos consoles, muitas ferramentas em torno da minha infraestrutura. No final, isso acaba sendo um ponto fraco porque são excessivas as soluções que temos que administrar. Depois, a integração da inteligência artificial com as soluções diferentes nem sempre está integrada. Então, aí temos que começar a considerar que os fabricantes de cibersegurança, além de termos integração com a inteligência artificial, temos que ter a inteligência ao serviço dos analistas de segurança. Então, neste caso, da mesma forma como os cibercriminosos têm seus painéis ou dashboards para entender como funcionam as campanhas de ransomware, também é um ponto fraco que nós muitas vezes não temos esses mesmos dashboards ou painéis para entender como as minhas soluções defendem a minha estrutura. Então, a esse respeito, temos que começar a considerar como evoluir nisto. São parte das ideias que estamos pensando. Aqui eu vou avançar um pouco mais rápido, porque isso é uma coisa que realmente é preciso definir em cada infraestrutura. Quais são as ferramentas e as táticas com as que contamos? Talvez muitos estejam pensando, eu tenho um firewall, um antivírus, talvez uma solução que me possibilite proteger todos os ativos da nuvem. No final, tudo isso no âmbito da cibersegurança evoluiu muito. Nós, pela Fortinet, desde 2002, estamos usando inteligência artificial para procurar encontrar as peças de código malicioso de forma mais eficaz. E assim usávamos machine learning para identificar os atributos de um vírus. Depois evoluímos usando a inteligência artificial para ver quais eram os portais maliciosos. Aqui já começamos a usar inteligência artificial que pudesse identificar não apenas atributos, mas também com contexto, como determinar se um site realmente está colocando conteúdos que não necessariamente são maliciosos, mas parecem estranhos para o consumo da sociedade, para poder chegar a entender que por aí estão sendo colocadas peças de código malicioso, sejam malware, vírus e outros. Eu vi muitos portais nos meus trajetos pela América Central, em portais que ficaram abertos pelo administrador para colocar arquivos e tem algum agente malicioso que fica colocando malwares o tempo todo. Então, uma outra coisa que começamos a fazer foi usar a inteligência artificial para responder de forma rápida e automática a incidentes. Finalmente, o que estamos fazendo todos é usar a inteligência artificial generativa para poder interagir com as plataformas de segurança. Porque, como seria complexo ter um futuro onde todos os cibercriminosos usam inteligência artificial para gerar novos ataques e nós não a usamos para ver nossa estratégia de defesa? Agora, isso certamente vai me ajudar a reduzir de forma considerável os tempos de detecção e resposta de eventos de cibersegurança. E a esse respeito, temos que começar a considerar com quais centros de inteligência de ameaças vamos interagir. Agora, vamos aprofundar um pouco mais sobre o que é um centro de inteligência de ameaças. Porque, por exemplo, talvez vocês saibam que o LACNIC tem um CSIRT. O CSIRT é onde se fazem investigações e correlação de inteligências de ameaças para ver quais são as novas tendências de ataques por indústria, por exemplo. Então, o CSIRT tem que se alimentar de inteligência de ameaças, que no fim das contas, vocês avaliarão os diferentes fabricantes com os quais vão operar, mas deveria usar com toda a telemetria gerada e todos os dados gerados
usar essas informações para poder identificar mais rapidamente os ataques. Então, uma vez que eu posso detectá-los, então eu posso preveni-los com maior facilidade. Então, aí é onde começamos a usar a inteligência artificial a favor da detecção e da resposta a incidentes de segurança. E a esse respeito é que, como no nosso caso, muitos outros fabricantes da indústria também fazem isso, tornamos mais inteligentes as operações de cibersegurança. Obviamente, nos nossos cenários, como a gente viu que o phishing também é mais eficaz se é usado com inteligência artificial. Também é mais eficaz a estratégia de mitigação se a gente usa laboratórios de inteligência de detecção de ameaças que usam inteligência artificial. Então, esse é um ponto importante de revisão na avaliação dos fabricantes. Depois, pensar que realmente todas as soluções que fomos conhecendo, talvez alguns mais do que outros, da perspectiva da segurança, é que toda a evolução foi ocorrendo com novos produtos. Cada um faz agora a sua combinação, sua salada de produtos que precisa para definir sua estratégia de segurança. Não vamos entrar no detalhe de tudo isso, mas é importante que vocês tenham uma lista das táticas e ferramentas para saber com quais ferramentas podem contar para se defender. Aqui só para referir umas duas coisas. Uma é como treinam os seus funcionários ou colaboradores para que se mantenham cientes em cibersegurança e não façam clique nesse link malicioso de phishing. E também ver como, se eles já clicaram, como vou proteger o dispositivo final que fez o download de alguma coisa. O típico antivírus que eu espero que tenha o seu próprio antivírus na máquina, mas isso evoluiu e agora já muitos falam de EDR, que é Endpoint Detection and Response, mas no fim das contas é onde eu vou detectar e responder os incidentes de segurança no meu dispositivo final. Isso faz parte das soluções que vocês devem começar a avaliar e considerar na sua estratégia. A esse respeito, nós não podemos pensar que só porque uso inteligência artificial, por meio da inteligência ameaças, vou me fazer de tudo que é ameaças de cibersegurança. Aqui eu procurei colocar uma piada de que desafiavam o chat GPT que acabara de construir o prédio e a inteligência artificial não chegou ao ponto de termos robôs como a Matrix para construir em todo o mundo virtual. Então ainda estamos longe disso e de alguma forma nos torna úteis como seres humanos e nossa inteligência continua sendo superior. Mas no final, nessa parte, quando falamos de inteligência artificial generativa, vamos considerar que temos que usar isto como uma ferramenta para interagir com as soluções de cibersegurança que eu tenho pela frente. Isso vai me tornar mais seguro na defesa. E começar a encerrar, vamos para a estratégia. Se a gente verificar cada um desses pontos, percebemos que estamos apenas um passo de ter uma boa estratégia de cibersegurança, porque já conhecemos várias coisas, mas por trás da estratégia, se eu penso que os produtos em silos, aqui fica um pouco contraditório, porque eu tenho que considerar muitas soluções, como já falamos. De todas essas soluções que eu vou colocar na minha infraestrutura, como é que eu vou fazer a integração no meu ecossistema? Mas fora isso, se eu tenho soluções de diferentes provedores que não estão integrados, que às vezes podem estar integrados, pode terminar sendo um pesadelo operacional. É que difícil que é administrar 5, 10, 18, 25 plataformas que me fornecem a segurança. Estamos acostumados a configurar routers. Imaginem configurar 18 marcas de roteadores com 18 sistemas operacionais diferentes. É uma salada que não faz sentido. E a mesma coisa acontece com as soluções de cibersegurança. Então, temos que pensar como vão criando essa organização. Não vamos entrar em detalhes, mais adiante podemos fazê-lo. Mas temos que levar em conta que temos que ter essa integração entre os diferentes produtos e também entre os diferentes fabricantes. Nós temos integrações com mais de 30 provedores com fabricantes que nos possibilitam ter uma interação muito aberta. Então, temos que pensar que esse dashboard das coisas ilícitas, temos que passar também esse dashboard da prevenção e da proteção.
Então, em definitivo, temos uma melhoria visível da eficiência operacional quando eu tenho esses dashboards ou painéis que me permitem visualizar os ataques que passaram pela minha infraestrutura ou quantos IPs foram atacados por fazer parte de uma botnet, foram banidas. E também posso ver como fechar essas lacunas de segurança. Da mesma forma, temos aqui apenas uma breve história de como usamos a inteligência artificial desde a heurística de 2005, quando começamos a determinar como era possível determinar se tínhamos um malware, um código malicioso num arquivo, até hoje que estamos usando a inteligência artificial generativa para podermos interagir com ferramentas que nos ajudem a montar e automatizar respostas, ferramentas que nos ajudam a potencializar os NOCs e os SOCs de cada uma das infraestruturas que a gente atende. E, finalmente, como mensagem para encerrar, tem um segundo, deixo a mensagem de Charles Darwin, que gosto de deixar sempre para concluir, porque o nosso mundo é de mudanças e quando falamos de inteligência artificial generativa, faz quando pensamos mais uma mudança, mas devemos perceber que muitos falaram que a inteligência artificial vai substituir o trabalho dos humanos, uma coisa que eu acho que não é verdadeira e acho que muitos concordam comigo, mas é que quem não se adaptar ao uso da inteligência artificial talvez vai perder seu emprego, mas quem sabe usá-la como ferramenta vai potencializar-se e prevalecer. Então, como sociedade, temos que pensar que temos que usar a inteligência artificial como mudança positiva para sermos a espécie que vai sobreviver depois dessa batalha. Sem mais, agradeço o seu tempo e continuaremos a conversar por aí. Hola, muy buenos días. Tenemos espacio para... Bom dia, temos espaço para umas 2 perguntas. Se tiverem uma pergunta para Rudiger. Temos mais um prêmio, aparentemente. Algum corajoso? Bom, Rudiger, muito obrigado por seu tempo. Foi tão clara a sua apresentação que não temos perguntas. Parabéns e muito obrigada. O senhor tem uma pergunta? Quer se aproximar do microfone, por gentileza? Vou pedir que se apresente a organização e o nome. Boa tarde. Nós, na nossa empresa, temos vários equipamentos da Fortinet. E o que você falava, todos os equipamentos da Fortinet hoje estão tendo os módulos de Machine Learning e Inteligência Artificial. Ou, por enquanto, estão ainda em desenvolvimento para incluir todo esse novo produto nos equipamentos existentes? Sim. Olha, uma das questões é que nosso Centro de Inteligência de Ameaças alimenta muitos de nossos dispositivos. Quando a gente fala alimenta, quer dizer que entrega inteligência artificial novos mecanismos de inspeção. Então, por exemplo, quando falamos sobre machine learning, como uma das tantas coisas de inteligência artificial, usamos machine learning para determinar se há sites maliciosos, também se há novos vírus ou malwares na internet, também para ver novas intrusões. Como vemos na rede, tem uma intrusão, conseguimos identificar com os mecanismos de machine learning. Isso a gente faz na nossa nuvem, o FortiGuard Labs, que essa nuvem com sua inteligência a gente manda para todos os dispositivos que têm essas funcionalidades, entram muitas soluções, anti-spam, firewall, antivírus, um endpoint, por exemplo. É como a gente faz no âmbito da nuvem, com a inteligência, mas usando o machine learning lá em cima. Agora tem uma outra forma que é com a inteligência artificial generativa, que é como eu vou atuar com a ferramenta e eu posso configurar uma nova política num firewall, como eu vou detectar no ecossistema quantos tipos de ataques estou visualizando passar ou barrar na minha infraestrutura. Então, a inteligência generativa também recebe na nossa nuvem e injeta nos nossos equipamentos. Usa diferente para cada um dos casos, mas sim, estamos usando praticamente todo o nosso portfólio da perspectiva do machine learning. Obrigado. Muito obrigado, Rudiger. Mais uma salva de palmas.